Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel. Vamos falar um pouquinho sobre a relação de Raquel Lira com o Lula, com o governo Lula. Uma coisa que aconteceu essa semana foi que a governadora desmarcou todos os compromissos que tinha nessa terça-feira. Havia marcado entrevistas, inclusive haviam sido agendadas entrevistas na imprensa, com um balanço, para fazer um balanço do ano de 2025. Esse final de ano agora de 2025 faria um balanço, então tinha entrevistas agendadas com os principais jornais do estado, com as televisões, tinha uma entrevista exclusiva marcada no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, inclusive, na Rádio Jornal, que iria também para a TV Jornal, que iria também para o Jornal do Comércio, e todas essas agendas foram canceladas na terça-feira. E por que foram canceladas na terça-feira? Por causa de uma convocação, de um convite que foi feito na tarde da segunda. Então, na tarde da segunda-feira teve uma convocação, um convite que veio de Brasília, veio do governo federal de Lula, do presidente Lula. Então, Lula mandou chamar Raquel Lira. A informação que a gente apurou é que existia uma agenda às 3 horas da tarde e que depois dessa agenda haveria também uma conversa entre Raquel e o presidente Lula. O que é que aconteceu nessa conversa? Bom, aí a questão é realmente projetos de mobilidade, projetos importantes para Pernambuco, mas não é exatamente disso que eu estou querendo tratar aqui. Eu estou querendo tratar aqui dessa reaproximação. Sim, para ter uma reaproximação precisa ter tido um afastamento, e houve um afastamento. O que foi que aconteceu, isso é informação de bastidor, o que foi que aconteceu lá atrás? O Palácio do Campo das Princesas, o governo de Pernambuco, a equipe da governadora Raquel Lira, vinha reclamando que toda vez que havia uma agenda de Lula em Pernambuco, essa agenda era avisada ao governo de última hora. Então, toda vez ela tinha que desfazer os compromissos dela todos para poder receber o presidente Lula. E começou a ser percebido que isso podia estar acontecendo por causa de uma preferência que um certo grupo do PT, e é bom dizer, a maior parte do PT tem uma preferência por uma aliança, por uma aproximação de Lula com Raquel Lira. Existe essa preferência, mas tem uma ala do PT que prefere uma aproximação com João Campos. E o que é que essa ala do PT estaria fazendo? Estaria deixando para a última hora para avisar o Palácio do Campo das Princesas, na última hora, no último momento, para que atrapalhasse sempre a agenda da governadora. Então era uma forma de fazer com que ela acabasse não participando das agendas com Lula em Pernambuco, para deixar o espaço todo para João Campos. Isso acabou dando certo na penúltima visita de Lula aqui ao estado. O que foi que aconteceu nessa visita? Raquel tinha uma agenda, a governadora Raquel Lira tinha uma agenda em Petrolina e de última hora foi avisado que Lula vinha a Pernambuco. E aí ela tomou uma decisão, disse que iria continuar com a agenda dela em Petrolina, que não ia mudar a agenda porque foi avisada de última hora. Lula veio, participou do evento. João Campos aproveitou bastante o momento ali, fez discurso, foi naquele discurso em que o João Campos disse que seria um soldado de Lula em Pernambuco, e isso deu uma notoriedade muito grande ao prefeito do Recife dentro dessa aliança, dessa possibilidade de aliança com o PT para o governo do estado em 2026. E aí, a governadora, quando foi questionada, depois quando questionaram ela nos bastidores, quando ela foi questionada sobre não ter ficado para receber Lula, ter seguido com a agenda dela para Petrolina, ela explicou que é porque estava sendo avisada de última hora. Passou o tempo e aí o comportamento mudou. O comportamento do PT. Nessa última visita, que aconteceu há cerca de 15 dias, o presidente Lula veio, foi avisado com antecedência à governadora e ela reservou toda a agenda para acompanhar o presidente em Pernambuco. E isso fez com que, mesmo dividindo o espaço, dividindo o palanque ali, o espaço com o João Campos,
ela tivesse mais notoriedade. Tem uma informação que eu recebi de bastidor também, de que o engajamento naquele dia, no dia da visita de Lula, o engajamento de Raquel Lira, da governadora Raquel Lira, nas redes sociais, foi maior até do que o do próprio presidente Lula. Então ela teve mais engajamento nas redes sociais, nessa última visita, do que o próprio presidente Lula. Ficou a Raquel Lira em primeiro, o Lula em segundo e em terceiro o prefeito do Recife, João Campos, em engajamento. Ela também chamou a atenção, que fez discursos, foi vaiada numa das agendas e nessa vaia ela aproveitou para fazer um discurso também sobre ela ser mulher, e ela dizendo que não estaria sendo vaiada se não fosse mulher. Se fosse um governador homem, não estaria sendo vaiado daquela forma, e isso acabou também repercutindo, mas gerou bastante repercussão, bastante engajamento. E aí, depois desse episódio, o que é que você tem? Depois desse episódio, você tem uma virada de chave, uma mudança total naquele comportamento de Lula vem para cá, eu vou para Petrolina. Então, aquele comportamento de afastamento, aquela ideia de afastamento que havia naquele momento, simplesmente foi encerrada, acabou. Porque foi Lula chamar e ela já estava com a mala pronta para ir para Brasília também. Até porque era um assunto executivo, era um assunto de interesse do Estado. Mas o fato é que ela cancelou toda a agenda para ir para lá. Tem muita gente que fala sobre o apoio de Lula em 2026 em Pernambuco, e que esse apoio de Lula ele seria essencial, se não crucial, pode até usar essa palavra, seria crucial para a campanha. Se Lula disser, estou contra todos, vou apoiar João Campos tem uma vantagem muito grande. Se ele disser, vou apoiar Raquel também tem uma vantagem muito grande. Se ele disser, vou apoiar os dois, não tem um candidato certo, vai ser um palanque duplo em Pernambuco, isso pode beneficiar muito Raquel Lira. E isso beneficia Raquel Lira porque ela tem uma caneta mais pesada, ela está num cargo maior, ela tem uma notoriedade maior no Estado, exatamente por ser governador, enquanto João Campos é prefeito da capital, é prefeito do Recife. Então isso acaba reequilibrando o jogo, pode reequilibrar o jogo. Então esse palanque duplo é algo que o PSB, por exemplo, não quer de jeito nenhum, porque sabe que quem leva vantagem com o palanque duplo é a governadora Raquel Lira. João Campos não tem vantagem com o palanque duplo. A vantagem de João Campos é se Lula apoiar somente ele contra Raquel, contra a governadora. A questão principal é que Raquel, ela é a governadora do estado, ela está no exercício do cargo e Lula vai ter uma campanha presidencial muito, mas muito dura pela frente. Por enquanto ele não vai decidir nada, então tem muita gente também achando que toda vez que vai João Campos para Brasília ou quando vai Raquel para Brasília, todo mundo diz, agora o Lula vai anunciar que vai apoiar João Campos, e nada disso acontece. Nem vai acontecer tão cedo. Tem uma questão que precisa ser lembrada também, que é em relação a esses apoios, é o seguinte, João Campos tem uma desvantagem grande com o calendário. A gente já disse isso na coluna Cena Política algumas vezes. O calendário atrapalha João Campos, porque ele é prefeito do Recife e ele precisa sair da prefeitura, renunciar ao mandato para poder ser candidato a governador de Pernambuco em 2026. E essa renúncia, ela tem que acontecer até o início de abril de 2026. Já as convenções que definem os palanques, definem os candidatos, elas acontecem somente entre o final de julho e o começo de agosto. O que é que significa isso? Significa que Lula não vai poder tomar nenhuma decisão enquanto o cenário não estiver todo desenhado. E esse cenário só vai estar desenhado por volta de julho, julho. É quando o cenário vai estar realmente desenhado, o cenário dos palanques nacionais. E o João Campos, ele tem que decidir se renuncia ou não à prefeitura em abril. Então você tem abril, maio, junho, julho, 4 meses em que o João Campos vai ter que não ser mais prefeito do Recife, já ter abandonado o cargo de prefeito do Recife e ainda ter que ficar esperando, porque ele não vai ter uma definição,
ficar esperando, dependendo de promessas, sem nada concreto, mas dependente ainda de uma decisão de Lula e do PT. Não é uma situação fácil e acaba sendo uma desvantagem para o João Campos. Já a Raquel, ela não precisa se desincompatibilizar do cargo porque ela vai disputar a reeleição para o mesmo cargo. Então o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não obriga você a deixar o cargo para disputar ele de novo. O que é que acontece nesse caso? Raquel tem até julho para decidir, para fazer discurso, para dizer se vai ser candidata, se vai apoiar Lula, se não vai apoiar Lula. Ela tem muito mais tempo do que João Campos para definir isso. Então, o tempo de Raquel é o mesmo tempo de Lula, que não é o tempo de João. Isso pode ser, já em 2026, algo importante, algo muito importante, nesse planejamento para as eleições de 2026. É isso, JC para ouvir análise. Obrigado a você pela audiência de sempre. A gente está aqui de segunda a sexta, sempre no Spotify, no JC. Um grande abraço, tchau, tchau.